Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes deste domingão, hoje 3 de agosto de 2014. Terminou agora há pouco no Maracanã, o Goiás perdeu para o Fluminense por 2-0. Daqui a pouquinho, os melhores momentos do jogo. Goiás que tomou 2 gols no primeiro tempo, 2 gols rápidos, e aí no segundo tempo deu uma reagida, criou boas oportunidades, mas o Fluminense foi soberano no jogo e conseguiu mais uma vitória. Verdão volta a jogar no próximo sábado contra o Bahia fora de casa. Na última sexta-feira, clássico no estádio Serra Dourada, o Atlético venceu o Vila Nova por 2-0. Daqui a pouco, todos os detalhes do clássico, melhores momentos, entrevistas, a sequência do Atlético e também do Vila Nova na Série B. E hoje em Goiânia tivemos a Stock Car, a prova do milhão, vencida pelo Rubens Barrichello. A PUC TV acompanhou todos os detalhes com o André Isaac e daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de tudo também. Faça o programa com a gente. O nosso WhatsApp é o 8599.000, 8599.000. Após o intervalo comercial, a sequência do programa, o boa noite dos comentaristas e tudo o que aconteceu neste domingão. Voltamos com o PUC TV Esportes. Comigo aqui no estúdio, o Jean Damas e o André Isaac. Os dois na opinião. Tudo bem, André? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite. Um abraço para você, um abraço para o Jean, para todos ligados na PUC TV Goiás. Nesse final de semana, né, já temos uma definição, rebaixamento do Vila Nova. Agora é pensar no ano de 2015. Jean, você tá vendo que o André tá moreninho assim? Sim. É porque hoje ele esteve lá na corrida do milhão e ao contrário de você que ficou no camarote, ele ralou no sol e o bicho tá moreninho. Olha lá, linda. Ó. André esteve lá, o negócio foi sensacional, Mas né? valeu a pena, corridas maravilhosas, a Stock Car, por exemplo, foi fantástica. A chegada, né, maravilhosa. Nossa, eu fiquei ali no final da reta, onde acontece tudo, as ultrapassagens, e eu acompanhei assim, pertinho ali os pegas do Thiago Camilo com o Rubinho. Chegou poucos metros à frente do Thiago Camilo. Menos de 2 décimos de segundo. Foi parecido com uma chegada de corrida de cavalo. E cruzam o disco final, entendeu? É verdade. Não pareceu? E ali nos últimos 10 minutos, o Rubinho era primeiro, tinha uma larga vontade pro Thiago Camilo tirou, passou ele. Na outra volta, ele passou o Thiago Camilo. Na outra volta, o Thiago Camilo passou ele. Foi emocionante. E aí, na outra, ele passou o Thiago Camilo de novo e ele segurou. Ó, e foi legal, vamos destacar tudo da Stock Car. E lembrando, Cacá Bueno é um monstro, hein? Largou lá atrás. Lá atrás, né, que chegou no oitavo. Lembrando que hoje faremos o sorteio dos 2 pares de luvas. Mostra aqui, Pi, por favor. As duas estão aqui, ó, na sacolinha. Para a galera que concorreu, que participou com a gente no WhatsApp, 8599.000, e que curtiu a postagem no Facebook. Vamos sortear um par para o WhatsApp e um par para o Facebook no final do programa. Foram milhares de participações. Negócio bom, legal, milhares de participações. Coisa boa mesmo. Então no final, tô até com a lista aqui, ó. No final vamos escolher ou sortear os ganhadores das luvas, oferecimento do goleiro do Vila Nova, o Kleber Alves. Vamos de Goiás? Goiás perdeu para o Fluminense 2-0, o jogo terminou agora há pouco no Maracanã, e logo aos 9 minutos saiu o gol do Fluminense, marcado pelo Cícero. Ali é a falha do Ramon, né? Foi. Ramon passou da bola. Aí o Fluminense saiu jogando errado, o Goiás teve boa oportunidade e o Lima bateu para a defesa do Cavalieri. Aí saiu o segundo gol do Fluminense, pouco tempo depois do primeiro. Rafael Sobis tomou a bola do Pedro Henrique. Ali em princípio deram conta para o Davi, mas depois deram para o Conca, né? Acho que nessa câmera aqui a gente tira qualquer dúvida. Que sono, hein, Pedro Henrique? Pois é, e tem jogado bem, né, André? Que lambança. O gol foi do Conca, não tem essa de gol contra do Davi, não. O Fluminense pressionou, primeiro tempo só deu o Fluminense, viu, Jean? Pois é. E o Goiás meio perturbado, bem aquém,
daquele time de pegada, sabe? Que foi até agora no Brasileirão. O Goiás, ele vence porque ele erra muito pouco. A sua marcação, a sua concentração em marcar, em perturbar a vida do adversário, em dificultar para o adversário, é a grande força do Goiás. Isso não aconteceu. Logo aos 9 minutos, a defesa falha, o Fluminense faz o seu primeiro gol, depois aos 20 falha de novo, e aí parece que todo mundo ficou meio atordoado, como se diz, hoje não é o nosso dia. Não costumamos a falhar assim, a errar assim, e o time foi muito mal. No segundo tempo deu uma ajustada, os setores deram uma aproximada, mas mesmo assim muito longe para incomodar o Fluminense. André, sim, isso que o Jean falou, eu levo em consideração também. O Goiás tem vencido porque tem sido eficiente, errado muito pouco. E hoje no primeiro tempo, 2 erros. A gente pode dizer erros individuais, o do Ramon passando da bola e do Pedro Henrique perdendo, foram determinantes para a derrota. Foram 2 erros determinantes. O Goiás produziu mais do que o Fluminense no segundo tempo. O Fluminense produziu mais do que o Goiás na primeira etapa do jogo. Posse de bola foi 50% a 50%, foi já o cálculo final dos números da partida. Isso mostra que o jogo foi equilibrado. O Goiás chutou a gol mais vezes do que o Fluminense, então jogou de igual para igual. O que acabou fazendo a diferença foram os 2 erros, né? Principalmente o segundo, né? Principalmente o segundo. O segundo erro. Daí o primeiro eu vejo assim como uma situação um pouco mais normal. Agora o segundo, o zagueiro com a bola dominada, entregou o ouro pro bandido. Agora tem uma diferença, né? O Goiás chutou muito a gol, mas em gol, o Fluminense chutou mais. E sobre o erro do Pedro Henrique, o Drubis que lamentou demais. No intervalo, ele falou assim, pô, justamente o Pedrão, que vinha assim, com partidas muito boas, né? Individualmente no Goiás, junto com o Jackson, acabou dando esse vacilo. E vacilar na frente do Sobis, meu amigo, aí é pedir para tomar o gol, né? E o meio-campo do Fluminense com Conca, com Wagner, com o Cícero e o Jean. Como é que faz? Não tem mercado, não tem brucutu, né? Fluminense que vai crescendo no Campeonato Brasileiro e aí Série A. Você olha lá na frente, você tem Sobis, você tem o Chiquinho, você tem o Walter, você tem o Fred, você tem o Samuel. Resultado que é ruim, mas ao mesmo tempo é normal, né? Perder no Maracanã pro Fluminense. Absolutamente normal. Normal, né, Jean? Normalíssimo. O Fluminense é muito forte jogando no Maracanã. O Goiás, é claro que poderia jogar talvez de igual para igual no decorrer de toda a partida. E aí logo nos 20 minutos do primeiro tempo estava perdendo de 2-0 e complica a vida do Goiás. Agora, um resultado normal, o Goiás uma hora ia perder, perdeu para um grande, perdeu para um time que está acima dele na capacidade técnica, na qualidade, um resultado dentro das expectativas. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais dessa derrota do Goiás, 2-0 para o Fluminense. Nós temos aqui a sequência dos 5 próximos jogos do Goiás. Vamos lá, moçada? 5 próximos jogos do Goiás, é isso mesmo, contra o Bahia. Vamos lá então, para a gente organizar, beleza? Os 5 próximos jogos do Goiás. Aí, sábado que vem, Goiás pega o Bahia fora de casa, depois recebe o Internacional aqui, vai depender do Goiás conquistar o recurso no tribunal. Consegue. Consegue, né? Isso aí não tem erro, não. Isso aí está previsto no código, isso aí não tem dúvida, né? É lógico que o departamento jurídico do Goiás não fala assim que é certeza, mas é certeza. Bom, isso aí consegue. Depois o Goiás, isso aí vai ser no Serra Dourada. Depois o Goiás pega o Corinthians fora de casa. O Goiás e Inter no Serra Dourada, aí a torcida apronta mais alguma, aí depois vai ter outro julgamento e assim por diante. E depois do Corinthians, 2 jogos em casa, contra o Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Essa é a sequência do Goiás. Sequência de Brasileirão de Série A, de elite. Tem que concentrar, jogar, fazer os resultados que vem fazendo dentro do Campeonato Brasileiro, surpreendendo como vem surpreendendo, manter o índice de aproveitamento e jogar com os grandes. É isso que o Goiás tem que fazer, não tem muita escolha. De 5 jogos, 3 em casa, né? Isso, é para ser 3 em casa. É para ser 3 em casa. E o Goiás também joga bem fora, o Goiás consegue beliscar pontos fora de casa, então dá para conquistar uma quantidade razoável de pontos nesses 5 jogos. Eu acredito nos
50%, 55% de aproveitamento desses pontos. E fica na obrigação de conquistar esses pontos, né? Porque para um time que muita gente desconfia, como o Goiás, e que vai ter jogos dificílimos fora de casa, como por exemplo o Corinthians nessa sequência, fica com essa obrigação de ganhar no Serra Dourada, né? De ter que fazer o resultado aqui para se ver o quanto antes livre ali de baixo, principalmente na virada do primeiro para o segundo turno, né? Sem dúvida, precisa fazer o resultado, né? Agora é claro que a gente pensa sempre que é mais fácil jogando no Serra Dourada, onde o clima, né, o gramado, as dimensões, o próprio estádio, a torcida acaba empurrando e favorecendo a equipe do Goiás. Agora, tem que jogar de igual para igual e beliscar fora também. Não dá para contar só com pontos em casa, porque as equipes que vêm jogar aqui são muito fortes. Por exemplo, o Cruzeiro, hoje ele não tem mando de campo. Hoje ele joga do mesmo jeito no Mineirão dentro ou fora, e fora, né? do Mineirão, com o mesmo nível de rendimento. Né? Por exemplo, empatou com o Botafogo, mas mandando na partida. O Botafogo o tempo inteiro fechadinho, buscando o contra-ataque, parecendo que o Cruzeiro realmente estava no Mineirão. Então vão ser jogos duros, jogos difíceis. E é uma coisa que a gente tem que elogiar os dirigentes do Goiás. Geralmente dirigente de futebol é muito criticado, mas eu vejo uma postura dos dirigentes do Goiás que ela é louvável. Por exemplo, a gente sabe que o Goiás está com problemas financeiros e mesmo assim os dirigentes eles não quiseram vender, por exemplo, o jogo do São Paulo para jogar em outro estádio. Receberia 600 mil reais livre de qualquer despesa. Não ia pagar hospedagem, não ia pagar avião, não ia pagar arbitragem, não ia pagar quadro móvel, ia receber 600 mil reais. Aí jogou com o São Paulo no Serra Dourada e a renda bruta não deu nem 600 mil, que dirá líquida. Deve ter dado uns 300 mil para o Goiás. Há quem pense assim, tem gente dentro do Goiás sonhando com essa perda de mando de campo. Porque aí eles vão fazer aquilo que querem ou que pretendem há algum tempo, entendeu? Mas quando falaram pro Goiás, falou, Goiás, tem essa proposta. No ano passado, vocês não ganharam 600 mil com o jogo do São Paulo no Serra Dourada. O Goiás sabia que ele não iria ganhar mais jogando em Goiânia. Mas por que quis jogar em Goiânia? Por causa do aspecto técnico. Para conseguir os pontos, porque ele viu que é mais importante você ganhar os pontos do que ganhar o dinheiro. Só que aí... cair, né, André? Só que aí tem gente, o torcedor que não colabora. De ter soltado uma bomba, quando não é bomba é invasão, quando não é invasão é briga de torcida. Pancadaria. Pancadaria de torcida organizada com torcida organizada. Então não há essa colaboração, essa contrapartida de alguns, entre aspas, torcedores. Olha só, a diretoria pensa primeiro no resultado e segundo no dinheiro. Primeiro no aspecto técnico e depois no financeiro. E aí o pessoal não colabora, porque esses 3 jogos do Serra Dourada, primeiro tem o aspecto técnico e segundo o aspecto financeiro. Então se você não tiver a oportunidade de jogar na sua casa, aí fica difícil. A verdade é o seguinte, que o público do futebol brasileiro ainda é uma vergonha. Esse é um fato. Aqui no estádio de Goiás, então, nem se fale. Agora, tem alguns fatores. Hoje, lá na Stock Car, por exemplo, eu estava lá nos camarotes, você percebe, muitas vezes o cara não vai só para assistir a corrida. Tem os telões lá, as televisões, o cara às vezes nem olha para a pista. Ele tem a cervejinha, ele tem a comida sendo servida a todo momento, ele olha no telão, ele dá uma olhada. Tem outros atrativos. Você vê estádio nos Estados Unidos e o futebol crescendo lá. São muitos os atrativos. Alguns estádios nos Estados Unidos são playgrounds. Você vai visitar o estádio, porque é atrativo, é confortável, é bom de se ver o espetáculo, é organizado. Antes de ontem, se não me engano, teve um jogo lá, Real Madrid e Manchester, em pré-temporada, 109 mil pessoas. Né? O público ainda não é maior, porque alguns estádios da Major League ainda são pequenos. Tem um time lá que a média dele é de 50 e tantos mil por jogo no soccer. Então nós precisamos rever
o pacote do futebol. Não é só dentro das 4 linhas. Bom, vamos com os gols da Série A nesse final de semana. Muitos gols, jogos importantes. Ontem Botafogo e Cruzeiro, o Fábio deu uma escorregada, o Edilson fez de cabeça e o Léo empatou para o Cruzeiro no segundo tempo. São Paulo de novo sem vencer, hein? 1-1 com o Criciúma. Allan Kardec e Rodrigo Souza marcaram os gols do jogo. Vitória 2, Grêmio 1, gol do Barcos. Para mim, irregular esse gol do Vitória, do Caio. Depois um pênalti. O Felipão ficou com preguiça de estrear nesse jogo. Depois de pênalti, o Caio também fez o segundo. Ó, o Flamengo perdeu outra. 1-0 para Chapecoense. 1-0 para Chapecoense, gol do Neném. Palmeiras e Bahia 1-1. Henrique fez para o Palmeiras e o Chiesa fez para o Bahia. Figueirense 3, Sport 0, Léo Lisboa, Cleiton e Marco Antônio marcaram os gols do Flu. O Atlético Mineiro venceu o Paranaense por 3-1. Leonardo Silva fez de cabeça, o Marcos Guilherme empatou e aí 2 gols contras do Atlético Paranaense. O primeiro foi do Léo Pereira e o segundo foi do David. Que beleza, hein? Que coisa que linda, isso, hein? Era pra ter sido 3-1 pro Atlético Paranaense. Olha lá, nossa! Que golaço, que hein? isso? É, meu amigo. E o Internacional venceu o Santos por 1-0, gol de cabeça do Rafael Moura. Nesta rodada, só um jogo terminou 0-0, que foi Coritiba e Corinthians. A classificação da Série A, nós temos o Cruzeiro em primeiro com 29 pontos, o Fluminense é segundo, 25, o Internacional terceiro, 25, e o Corinthians é o quarto com 24. O Goiás é o oitavo. O Goiás é o oitavo com 20 pontos. Está a 4 pontos do Corinthians, que fecha a zona de classificação para a Libertadores. E a 9 pontos, o Goiás está do time que abre a zona do rebaixamento, que é o Coritiba, que tem 11, 17º. O Figueirense é 18º, tem 10 pontos. O Bahia é 19º, tem 10 pontos. E o Flamengo é o 20º, com apenas 10 pontos. Será que o Flamengo vai para o vinagre esse ano, Jean? Acho que não, tem muito time lá atrás, né? O grande problema é esse, que as equipes não conseguem deixar o Flamengo para trás. Não acontece o fator Vila Nova na Série A, do time ficar lá para trás e ter a sua vida muito dificultada. E ele tá no bolo. Agora tem um time aqui que tá ensaiando para cair. De novo, o Palmeiras. Vai ser ruim na Conchinchina. Só que eu acho o Palmeiras menos ruim do que outros. A mim é mais fácil o Flamengo cair do que o Palmeiras. Eu não vejo... Não acho não, André. Se o Flamengo não cair é por ruindade dos outros. O Palmeiras é muito mais acostumado a cair do que o Flamengo. O Flamengo sempre dá um jeito aí na virada. Ele sempre dá uma flertadinha com a Série B. Agora alguns aqui, ó. Você pega Chapecoense, que hoje é 13º colocado com 14 pontos. Talvez não tenha fôlego, né? O Botafogo convive com essa série de problemas financeiros que uma hora... A tendência é cair. A tendência do Botafogo é cair. E já deu uma flertadinha com a Série B. O time que depende de Carlos Alberto. Sheik, que depende de Emerson Sheik. O Sheik é muito bom, mas tá com que tem um presidente que tá roubando do clube, não paga 5 meses. Né? Ali é ladeira abaixo. Vamos com a próxima rodada do Brasileiro Série A, aqui na tela, por favor. No sábado às 6h30, sábado que vem, Bahia e Goiás. Criciúma e Cruzeiro. Sábado que vem, 9 da noite, Fluminense e Coritiba. É a 14ª rodada. Domingo, 4 horas, Flamengo e Sport. Santos e Corinthians, clássico. Atlético Paranaense e Botafogo. Também no domingo, Internacional e Grêmio. São Paulo e Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras. E fechando, Chapecoense e Figueirense, clássico rodada de clássicos, Santa Catarina. Né? Internacional e Grêmio, Chapecoense e Figueirense. André, chegamos aqui a mais da metade do primeiro turno e o Goiás é o 8º com 20 pontos. A 4 pontos do quarto colocado do Corinthians. Estamos quase no final do primeiro turno, né? São 13 rodadas, faltam 6. Faltam 6. É mais da metade. Mais da metade. 2/3. Isso. A campanha do Goiás é boa, ótima, regular, ruim? Qual a tua opinião? A campanha do Goiás é ótima,
devido às condições que o clube tem. E boa no geral. De jogador, de dinheiro e tudo mais. De dinheiro, de capacidade financeira, de contratar jogadores. Então, diante das circunstâncias, a campanha do Goiás é ótima. E aí, Jean? Para mim é boa, independente de qualquer coisa. Cada um faz a sua história, cada um resolve os seus problemas, cria seus problemas. Então, o Goiás vem fazendo uma boa campanha, com todos os problemas, com todas as virtudes, com todas as lutas, com todas as vitórias. É uma boa campanha para mim. São 20 pontos, geralmente o ponto de corte para quem vai cair é 45, né, André? Isso. 45, 46. O Goiás, aí, a 2/3 do primeiro turno, talvez 1/6 do campeonato, talvez nem a conta não seja 39, né? 1/3 do campeonato, né? 13 rodadas, são 38 rodadas. Isso. 1/3 do campeonato é praticamente já tem a metade dos pontos que ele precisa para permanecer. Bom, é isso aí. E a campanha do Goiás, além de ser boa, diante das condições que ele tem, o que a gente vê do time é que o time ainda tem mais a crescer. Que o time pode render mais do que está rendendo. Que o time pode melhorar ofensivamente. O time ainda tem espaço para crescimento no campeonato. Tá dado o recado. Aproveite as ofertas do Tatico. Bom, daqui a pouquinho a gente fala do clássico Atlético e Vila Nova. O assunto agora é automobilismo. O André Isaac foi hoje cedo no Autódromo de Goiânia e acompanhou todos os detalhes da Corrida do Milhão, vencida por Rubens Barrichello. As atenções do automobilismo brasileiro estavam voltadas para Goiânia. Na primeira disputa do dia, vitória do goiano Guilherme Salas, que já havia vencido no sábado pelo Campeonato Brasileiro categoria Turismo. Depois, chegou a vez da Stock Car. Mais uma etapa em Goiânia e dessa vez, uma mais especial, a principal do ano, a corrida que dá ao vencedor R$1 milhão. Rubens Barrichello, o piloto com mais corridas da história da Fórmula 1, largando na pole. E a revista da Stock Car, distribuída para convidados e jornalistas antes da corrida, já fazia previsão. Hoje sim, e no autódromo presenças especiais, como do piloto da Williams, Felipe Massa, e outras personalidades do esporte, como Alencar Júnior, piloto goiano, campeão da Stock Car em 1982, e rasgava elogios ao Autódromo de Goiânia. Porque realmente o Autódromo de Goiânia é um dos melhores do mundo, então quer dizer, nós não estamos perdendo para ninguém. Pode ter algum outro detalhe, mas no final de pista, de contorno, de traçado, nós estamos entre os melhores do mundo, com certeza. E começa a corrida. Rubens Barrichello dispara na frente, seguido por Átila Abreu, que mais tarde acabou ficando fora da disputa devido a um pneu furado. Thiago Camilo, que largou em quarto, caiu para sétimo e fazia uma corrida de recuperação. Barrichello, olha o Rubinho na liderança, metade da corrida. Gente, e a sensação é fantástica de assistir uma corrida dessa de perto. O barulho dos carros é ensurdecedor, a velocidade é fantástica, mais de 240 km por hora nessa reta. E a corrida ganhou emoção depois do pit stop. Thiago Camilo chegou a ultrapassar Rubens Barrichello. O ex-piloto da Ferrari tomou a liderança e depois foi ultrapassado novamente. Thiago e Rubinho disputaram a primeira posição até a última volta. E Rubens Barrichello venceu pela primeira vez na categoria, com apenas aproximadamente 0,2 de segundo de vantagem. O pódio, o choro, a emoção e a comemoração da vitória com o filho Dudu. É um sentimento único, né? Ganhar, às vezes vocês podem pensar, como o cara ganhou 11 vezes na Fórmula 1, então isso aqui deve ser uma coisa de brincadeira, mas não é. É um renascimento, a Stock Car para mim é uma nova chance, de tudo aquilo que eu tive, de tudo aquilo que eu passei, então eu continuo com os meus pés no chão,
tenho o prazer de estar dividindo isso com meu filho que está aqui na pista, daqui a pouco com toda a família, então agradeço de coração a todo mundo que esteve presente e torceu. Obrigado. Fez uma excelente corrida, do começo até o final, super disputada, trocando posições com o Thiago Camilo, a segunda parte da corrida toda, então mereceu a vitória e fiquei super emocionado vendo ele junto com o Dudu comemorando em cima do carro. Uma grande corrida, um evento de primeira. E vem aí muito mais no Autódromo de Goiânia. Estamos conversando com 3 eventos internacionais. As conversas estão evoluídas, logo logo a gente poderá anunciar aí grandes surpresas para Goiás. Carro e moto? Carro e moto. Que bacana, hein, rapaz? Muito legal. Nós temos umas imagens especiais feitas pelo Pacal, o nosso cinegrafista. Podemos colocar aí enquanto o pessoal comenta aqui. São imagens especiais, hein, André? E o evento foi muito bacana, né, rapaz? Hoje, lá, galera, o comportamento. Olha lá o Salas que ganhou lá a Turismo Goiânia. É, né? Ele ganhou no sábado e no domingo. Eu particularmente gosto demais de corrida. Eu sou um fã, assisto muitas, mas nunca tinha ido ao autódromo. Eu fiquei emocionado. É um negócio bonito, fantástico, organizado, pessoas bonitas que vão para divertir. Não tem aquele ambiente de rivalidade. E um detalhe que eu fiquei surpreso, eu achei que só eu gostava do Rubinho, mesmo com toda a curtição. Rapaz, quando esse Rubinho passava o Thiago Camilo, era igual o gol da seleção. Uma vibração, uma emoção, né? Todo mundo torcendo, aplaudindo, todo mundo vibrou com a vitória do Rubinho. Ele é muito carismático, né? Uma pessoa que não apela com as brincadeiras, né, André? É muito simples. Então foi uma corrida fantástica, sem dúvida alguma. Eu já fui várias vezes, né? Stock Car é a primeira vez, já fui várias vezes em Fórmula Truck, já fui em algumas corridas do Campeonato Goiano, da categoria turismo, já fui em kart também, então eu gosto bastante de automobilismo, é muito bacana. E hoje foi muito legal ver essa corrida, é muito bem organizada, ficou muito bonito o autódromo reformado. Vale a pena, viu, Pasqueto? A imprensa nacional presente, muito legal mesmo. E parabéns ao Rubinho, né? Ganhou a primeira dele, justamente a corrida do milhão, e o Átila Abreu assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Não era essas imagens não, né? Mas deixa pra lá. Deixa pra lá? Então tá legal. Daqui a pouquinho a gente volta para falar do clássico de sexta-feira, Atlético e Vila Nova, que se pegaram no Serra Dourada. Voltamos com o PUC TV Esportes deste domingo. Lembrando que agora há pouco o Goiás perdeu para o Fluminense por 2-0 no Maracanã. Goiás volta a jogar no próximo sábado contra o Bahia na Fonte Nova. Verdão continua em 8º com 20 pontos. Está a 4 pontos do Corinthians, que é o 4º colocado e fecha a zona de classificação para a Libertadores. Vamos aí com as primeiras mensagens no WhatsApp. Lembrando que daqui a pouquinho tem o sorteio de 2 pares de luvas de goleiro, oferecimento do goleirão do Vila, o Kleber Alves. Aqui, ó, primeira mensagem. Boa noite. Fiquei sabendo que o Joás renova a sua licença no Vila a cada 2 meses. Se ele diz que é tão apaixonado pelo clube, por que não abrir mão do que está dando errado? Vejo que a única solução para o Vila seria a mudança de gestão, já que esses que estão aí já mostraram que de futebol nunca entenderam. Renovação já, Rafael Campos. Aliás, já é público, né, o abaixo-assinado para a saída do Rony. Ontem eu tive a oportunidade de ler o documento que conselheiros encaminharam para o presidente executivo Rodrigo Nogueira, e é possível que nesta semana aconteça alguma coisa lá no Vila Nova. Até porque lá abaixo-assinado funciona, né, Wender? Funciona, já proibiram até a imprensa de entrar com abaixo-assinado. E aí o Rony sai e não pode voltar o Nilton Ferreira, né? André, eu conversei com um conselheiro, ele disse que o Nilton Ferreira já está fora, e ele nem é do lado do Nilton Ferreira. O próprio Rony disse. Porque poderia ser do lado do Nilton Ferreira e falar assim, não, ele está fora, não está participando disso não. Esse cara com quem eu conversei não é oposição. Então tá fora. Nilton Ferreira está fora. Leonardo Rios é aquilo, de 30 anos no Vila, o blá 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 e não faz nada. E aí fica a bucha na mão do José Eduardo e do Edson Pio, que não tem cargo de diretoria, mas que ajuda muito. E o Barros é tipo o Rainha da Inglaterra ali no conselho.
não quer uma oposição, se não faz bico, para ele se não põe dinheiro não serve, aquele comportamento do Vasco que nós conhecemos há quase 10 anos. Eu vi uma entrevista do Rony. Então continua desse jeito. E o Rony disse que de todos do Vila, de todos, apenas 3 ainda continuam dando suporte, que é o José Eduardo, o Antônio Pio e o Leonardo Rizzo. Pasquetto, você não deveria falar do Atlético primeiro, só fala do Goiás, você é Goiás. Pasquetto, eu já estou largando de assistir o programa de vocês. 24 minutos falando do Goiás. E o jogo do Atlético vocês vão falar pouco. Aqui é o seguinte, parceiro, você não deixou o nome? Eu abro o programa 8h30 com um assunto quentinho, que terminou agora há pouco, os gols do Goiás. O Atlético Vila foi sexta-feira. Merece a devida atenção. Terá matéria especial feita pela Luciana Vitorino. Falamos 24 minutos do Goiás, se der tempo falaremos 24 minutos do Vila e se der tempo falaremos 24 minutos do Tanto Atlético. merece, nós fizemos pré-jogo ao vivo. E se você quiser mudar o canal, na sexta-feira, o seu controle é o seu sensor, você fica à vontade. Na sexta-feira nós fizemos um programa ao vivo não, no estádio Serra nada. Dourada. Eu não fizemos, não. Não, ele está sendo injusto. O companheiro aí, ele sabe que está sendo injusto. E é o seguinte, às vezes tem as pessoas imaginam porque começa um programa que é com o principal. Não. Nem sempre. O Goiás acabou de nem jogar, sempre. tem que mostrar o gol. Se você for olhar as matérias principais dos programas, elas são no final. E tá dada a explicação, nós não temos aqui que explicar como é que nós fazemos o programa aqui não para ninguém. Você tem que assistir e nós mostramos que a gente dá conta. Boa noite, Pasquetto. Vocês vão me desculpar, gente, aqui às vezes, aqui em Goiânia, o não, deixa pra lá. Boa noite, Pasquetto. Surgiu um boato que o Vila vai vender o jogo contra o Vasco para Manaus. Fabiano Xavier. E é verdade. Faz bem o Vila. Eu ouvi Manaus e Cuiabá. O André já ouviu Gama, né, André? Gama. Contra o Vasco. Aí o Vila vai para 3 jogos fora de Goiânia. Porque pega fora Paraná, depois pega Oeste, e aí o jogo do Vasco, que seria aqui, vai ser fora contra o Vasco em Manaus, ou Campo Grande, ou Cuiabá, ou Gama. Já tá rebaixado, tanto faz. Tomar ataca, o torcedor não vai de todo jeito. Vai fazer dinheiro, né? Gente, eu quero essa luva. Tenho que dar um presente pro meu pai. Porque tô mais quebrada de arroz do que arroz de quinta. Abraço. Aqui é a moça da luva de novo. Eu tô lendo a mensagem dela aqui de novo. Lê mais uma mensagem aqui pra ir pro clássico. Senão o rapaz lá troca de canal. Abraço. O jogo, boa noite a todos. O jogo contra o Ceará será o teste decisivo para o Atlético, para confirmar se o Dragão realmente poderá chegar ou não no G4. Vocês não acham? Abraço, André Custódio, do Parque Anhanguera. E aí? O Atlético pega o Ceará aqui sexta que vem, 7h30 da noite. O Ceará é o líder da Série B. É um jogo importante, né? É um jogo importante. Agora, para o Atlético chegar ao G4, pode ser contra o Ceará, pode ser mais para frente. Eu acho que ele tem que manter essa regularidade. Não, pelo embalo o Atlético é favorito. Não é uma vitória. Ceará tropeçou dentro de casa com boa. Não é uma vitória sobre o líder que vai colocar o Atlético no patamar de melhor time da Série B e não é uma derrota que vai tirar o Atlético da briga. Não é verdade? Desse jeito, desse modelo. Falando em Atlético e Vila Nova, o Dragão sapecou o Tigrão no Serra Dourada 2-0. A reportagem é da Luciana Vitorino. Em um clássico envolvendo um time em boa situação e o outro em crise, o que era previsível se confirmou. Mesmo assim, a torcida colorada confirmou presença e foi a mais animada e exigente com a diretoria, citando até Judas nesta faixa. Já a torcida rubro-negra estava confiante diante de uma sequência boa de resultados. A partida começou com cara de clássico, disputa pela bola, jogo truncado no meio-campo e algumas chances perdidas. E dor de cabeça para Márcio Goiano, que perdeu João Paulo em menos de meia hora de partida. O zagueiro voltou a se lesionar e Vitor foi escolhido para entrar em seu lugar. O Vila criou a primeira chance, Paulinho cruzou na área e Rafinha pegou de primeira, desperdiçando a oportunidade de gol. Jorginho apareceu só aos 20 minutos de partida, mas que valeu esperar. Olha que jogada, mas mandou para as mãos de Kleber Alves. E em um começo disputado, o Dragão foi quem aproveitou a chance em bola parada.
Marcos Vinícius subiu e acabou contando com a falha do goleiro Kleber Alves. Atlético 1, Vila Nova 0. E acreditem, o segundo gol não demorou para sair. 5 minutos após, André Luiz aproveitou o rebote e, claro, mandou uma bomba, acertando e deixando o placar favorável ao Atlético 2, Vila Nova 0. Faltando poucos minutos para encerrar o primeiro tempo, os jogadores arriscaram chutes e quase surpreenderam os goleiros. Paulinho do Vila Nova invadiu a área, mas mandou para fora, enquanto o Jorginho de longe assustou o Kleber Alves. Márcio Goiano optou pela saída de Arthur e a entrada de Gustavinho. O intuito era ganhar aquele poder ofensivo. Mas ganhou ainda mais poder foi o Dragão. Júnior Viçosa queria por tudo fazer o seu. E o Vila mostrou ainda mais queda de rendimento. O Paulinho, que jogou contra o Santa Cruz, não era o mesmo. O Jamie, então, não teve a sorte ao seu lado, nem para dominar uma bola. Quanto mais para enfrentar Márcio, que segurou bem todas as bolas que chegavam ao gol. Júnior Viçosa continuou tentando. Teve até essa cavadinha, mas a zaga colorada não repetiu os erros do primeiro tempo. Com 11 já estava duro. Imagina com 10 jogadores. Radamés deixou o Vila sim. Foi expulso após agredir Jonas, afundando de vez uma possível reação. Fim de jogo, o Atlético venceu o clássico goiano. Muito boa a vitória do Atlético. Nós não vamos cometer o pecado aqui de discutir a derrota do Vila. Nós vamos discutir o Vila Nova aqui. Agora a vitória do Atlético foi boa, boníssima. E digo mais, o Atlético teve dó do Vila Nova no segundo tempo. Hélio dos Anjos posicionou o time ali atrás e falou, ó, se eles vierem cometer um vacilo, a gente vai lá e sapeca mais um. E o Atlético jogou pro gasto no segundo tempo e matou o Vila Nova. Respeitou o Vila, né? Ó, e esse resultado, ele foi bom pro futebol goiano. Foi, André? Porque uma vitória do Vila não ia aliviar muito a situação do Vila Nova. Cinzeiro e moto? Eu não acredito que o Vila iria escapar do rebaixamento se tivesse vencido esse jogo. Eu acho que é mais provável o Atlético brigar por um acesso do que o Vila escapar do rebaixamento. Então, para o futebol goiano acabou sendo bom. Às vezes o torcedor do Vila vai ficar chateado pelo que eu falei, mas é a realidade. Essa é a realidade hoje do futebol goiano. Então, para o futebol goiano foi bom o Atlético ter vencido. E deu a lógica. Venceu o melhor time. Venceu o time que se planejou mais. Venceu o time que trocou menos jogadores desde o início da temporada. Venceu um time que trabalhou um pouco mais. O Vila está tentando melhorar. Só que o início de campeonato, principalmente antes da Copa, foi desastroso. E até agora o time não deu conta de se remontar. O time está bem montado, taticamente, tecnicamente, psicologicamente, o time está inteiro. Como se diz na gíria do futebol, está focado. O time está concentrado, jogou respeitando o adversário, foi para cima, mostrou que é melhor, mostrou que vive um momento muito acima do seu oponente, do seu adversário. Jogadores jogando bem, mais uma vez o André Luiz mostrou que está em grande fase, não deixa sombra de dúvidas para sua titularidade. Jorginho bem, Júnior Viçosa insinuante, corre, batalhador. Então o Atlético foi muito superior, né? Um time que não deu chance nenhuma para o Vila Nova pudesse buscar uma vitória. É impressionante, o Atlético, ele no primeiro tempo, ele fez o resultado. E administrou no segundo. Só administrou. É um time que consertou a defesa, né? Nós falávamos, um time que atacava bem, né, Wendel? Você comentava muito isso, O Atlético tomava gol em todos os jogos. Todos os jogos, o Atlético tomava gol. E aí deu uma melhorada depois que chegou o Hélio dos Anjos. Ele ainda sofreu gol contra o Avaí. Luverdense. Sofreu gol contra o Luverdense, não. É 2-0. 2-0 lá. Aí veio sofrer 2 gols do Oeste aqui. Depois venceu o Náutico sem tomar gols. E agora vence o Vila Nova sem sofrer gols também. Agora há de se admitir também uma coisa. O Vila Nova também melhorou. O Vila Nova
é melhor do que o Vila Nova do que diante da Copa. Parada, o Vila Nova do Márcio é melhor do que o Vila Nova do Valdemar Lemos. Do que o Vila Nova do Sidney Moraes. Sidney e do Christian. É melhor. Tem um pouquinho mais de organização, é um pouquinho mais aplicado, só que ainda não é o suficiente. Eu não sei se esses jogadores têm a capacidade de crescer até um pouco mais. A gente nota que o time também é limitado tecnicamente falando, individualmente falando. Parece que o time, igual eu estava dizendo agora há pouco do Goiás, que o Goiás tem espaço para crescer. Você não vê assim um Vila com possibilidade de muito crescimento, por causa da limitação técnica dos jogadores. Por exemplo, tem um jogador que está bem no Vila, que ele foi cobrado bastante no início, mas hoje ele é o melhor jogador do Vila, é o Radamés. É o jogador que toca a bola direitinho. Que foi irresponsável e deu um soco no rapaz do Atlético, que foi expulso. Cometeu esse vacilo, mas ele é tecnicamente o melhor jogador do Vila. Eu não vejo esse futebol nele, André. Eu acho que o menino, o Leonardo joga mais direitinho do que o Radamés. Esse Paulinho é um jogador que, se tiver um companheiro para jogar com ele, também dá conta, entendeu? E só. O Kleber Alves, a bucha sobra na frente dele toda hora. Ele falhou no primeiro gol do Marcos Vinícius. Não, ele é muito difícil. Mas o cara ali livre na pequena área. Pra baixo, bicho, não tem ninguém pra escorar, pra nada. Ele é fuzilado todo jogo. Agora, o Vila melhorou. Mas a melhora do Vila é a passe de tartaruga, né? E aí vai acabar o campeonato, ele vai estar ali com 15 pontos. Não dá mais. O Vila, agora ele tem que pensar no ano de 2015. Já tem que pensar? Já tem que pensar. Quem vai ser o diretor de futebol? Tem que começar o diretor de futebol. Vai ser o Rony? Não vai ser o Rony. Então já dispensa logo. Eu acho que tem que ter essa definição também, já para fazer o planejamento. Porque ano que vem, o Vila vai disputar o Campeonato Goiano da 2ª Divisão e o Brasileiro da Série C. São 2 campeonatos que o Vila vai ter que lutar para subir. Então, já tem que imaginar, quem é que serve para o ano que vem desses jogadores? O Márcio Goiano vai ser o treinador? O Márcio Azevedo vai ser o técnico? Vai ter eleição de novo? Vamos conversar com o Márcio. O Rony vai ser? Não vai ser. Rony, muito obrigado. Você tentou, não deu certo. Ou então, Rony, você vai ficar, agora você vai fazer assim, 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 vamos ver, vamos projetar o time. Define já. Jogador, quem que vai ser aproveitado? A, B, o goleiro Kleber Alves. Kleber, você quer ficar aqui com a gente ano que vem? Vem cá, vamos renovar contrato. Define. O Vila não tem hoje. Se você for olhar desse elenco que tem contrato para o ano que vem, é uns 2 ou 3, se brincar só os da casa. Vamos acompanhar o que falaram os treinadores. O Márcio Goiano do lado do Vila e o Hélio dos Anjos do lado do Atlético, após a vitória do Atlético por 2-0. Na vida tudo é planejamento, né? Você planeja, você consegue alcançar seus objetivos, né? Com relação a ficar ou não, é situação de planejamento também, né? Nós tivemos aí essa parada da Copa, alguns jogadores chegaram, né? Mas mesmo assim nós temos um grupo bem reduzido, alguns jogadores queimando a etapa com relação de recuperação, ter que ir para campo. Como eu falei anteriormente, a gente perde 4 jogadores para o próximo jogo, então a gente trabalhava com 19, você faz as contas, você cai para 15 atletas, então essa dificuldade natural, normal. Então a gente vai sempre estar trabalhando e procurando fazer o melhor. É questão futebol e vida da gente, né? Planejamento, e a gente busca sempre o melhor. Isso é o que a gente tem que procurar fazer. E com relação a isso eu estou tranquilo, vamos dar sequência, vamos ver que a semana aí pensar no Paraná. O mais importante hoje é que o grupo está fortalecido. O grupo está fortalecido. Eu gosto muito de ver o individual, porque é o individual que faz o conjunto crescer. Então você vai ver hoje um Adriano, você vai ver hoje um André Luiz, que não tinha tido oportunidade, um jogador que já fez, se eu não me engano, 4 gols e 3 assistências. Quer dizer, tem muita coisa positiva. O crescimento do Jorginho é positivo. Eu acredito que nós vamos ter os nossos problemas. Agora mesmo nós perdemos o Jonas, perdemos o Marcos Vinícius, mas é hora do grupo. É hora de fortalecer esse grupo. Nós vamos estar com um time fortíssimo contra o Ceará. E as alternativas táticas que você falou que nós estamos tendo dentro do jogo e fazendo dentro do jogo, é mérito dos jogadores, porque a gente cria, fala, orienta e eles estão conseguindo cumprir muito bem. Aí o Hélio falou do Jorginho. É hoje o principal jogador do Atlético, Jean? Talvez seja o Viçosa. É o jogador que decide, é o jogador que tem mais gols, que tem mais assistências no Atlético nesse Campeonato Brasileiro. É o jogador que tem, sim,
vem se impondo dentro das partidas. Agora o Jorginho é grande revelação de fato, é um jogador que vem brilhando. Depois, principalmente com a chegada do Hélio aí, vem fazendo gols, mostrado categoria, dado caneta, driblado, armado, jogadas, tem sido insinuante, tem ajudado na recomposição, tem gás, é um jogador que está crescendo muito. É impressão minha ou a saída do Fábio Lima deixou o Jorginho mais à vontade? Talvez seja isso mesmo. E ele está fazendo tudo que a gente esperava do Fábio Lima, né? Sem dúvida. O Fábio Lima no início do ano é o que o Jorginho está fazendo. Ele é o dono, né? Hoje ele é o dono. Ali na meia ali, ele está comandando e dando conta do recado. É o dono do terreiro, recado. literalmente. Ele joga, o Atlético joga com 3 volantes, o Pedro Bambu limitadíssimo, o Luciano Sorriso sabe sair jogando e o Marcos Vinícius também. Só que não vão tão à frente. E ali fica o Jorginho solto, sem obrigação de marcação. Outro bom André Luiz, né? O André Luiz também, um atacante que o Jonas, lateral marcado. Esse para mim foi quem que se deu melhor com a chegada do Hélio, o Jonas. Na mão do Marcelo Martelotti ele não jogava, não rendeu. O Hélio chegou, é claro que teve a parada da Copa, o cara teve tempo para se preparar e na mão do Hélio tem jogado muita bola o Jonas. Olha que coisa boa de comentar a gente tem várias ideias sobre uma pergunta que você colocou, qual é o melhor jogador do Atlético? Qual é o jogador mais regular do Atlético? Qual o melhor jogador do Atlético na Série B? Então aí nós temos 2 nomes, né, fortes, né? Júnior Viçosa e Jorginho. Aí ainda tem o Jonas destacando, André e tem o André Luiz destacando. Tem o Márcio. Tem o Márcio que pega tudo, né? Tem o Adriano que era reserva, jogou cano nas graças do treinador, hoje é titularíssimo, joga firme. E zagueiro que tem mostrado muita qualidade. Desses times da frente aqui, ó. O Márcio, eu tô achando que esse é o melhor ano dele no Atlético. E olha que ele já teve anos fantásticos. Ele hoje é um goleiro de Série A. Eu não me lembro aqui na Série B. Se o Atlético pegou o Joinville. Eu não me lembro, sinceramente. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Mas o Atlético ganhou do Luverdense e ganhou do América Mineiro aqui. Sim. Vai pegar o Ceará. Do Avaí ele perdeu, o Sampaio Correia ele ainda vai pegar. O Vila pegou o Joinville lá. Eu não sei. Lá e perdeu. O Vila perdeu lá. Não, então o Atlético jogou com o Joinville aqui. Vai jogar ou jogou? É isso que eu não lembro. Jogou, porque eu trabalhei num jogo do Joinville. Foi? Eu trabalhei num jogo do Joinville. Foi Joinville Atlético. Jogou sim. Então tá legal. Jogou sim. Depois a gente olha com carinho. É porque alguém pode falar assim, o Atlético ainda não pegou os fortes aqui. Mas pegou todo mundo e veio num crescimento. Né? O Atlético ainda tem times que estão abaixo dele para pegar. Daqui a pouco, aliás, nós temos aqui a sequência do Atlético. Vamos dar uma olhada nos gols da Série B nesse fim de semana? Foram muitos gols na 14ª rodada do Brasileiro Série B. Esse jogo ficou 2-1 para o Luverdense, viu? Tá ali Avaí 1, Luverdense 0, mas foi 2-1 para o Luverdense. Os 2 gols do Luverdense, marcados por Braga e Misael. E o Diego Felipe marcou o gol do Avaí. 2-1 Luverdense. Agora sim, lá, o caractere correto, modificado pela produção. Sampaio Correia e Ponte Preta, 3-3. O Elton e o Rafael Costa abriram 2-0 para a Ponte. Olha lá. Que gol bonito, hein? O rapaz saiu de 2 defensores e bateu. Aí o Sampaio virou para 3-2. O Eloir de pênalti, o Eloir de novo e o Pimentinha fizeram os gols do Sampaio. Categoria do Eloir para cobrar o pênalti. Depois ele marcou outro de pé esquerdo. E o Pimentinha virou para o Sampaio Correia. Pimentinha que o Goiás quis contratar aqui uma vez, mas não veio. A época com o Anderson Moreira. Pequenininho lá, marcando de esquerda. E no finalzinho o Rafael Costa fez de cabeça. 3-3, golaço de cabeça. Cabeçada forte do jogador da Ponte. Bragantino ganhou do Joinville, 1-0. Gol de bicicleta do Léo Jaime. Dá uma olhada, André. Mas o goleirão também deu uma colaborada, viu? Ele pegou de primeira, coisa linda. O Vasco venceu 1-0 o Paraná. Golaço, né, cara? Gol do Douglas Silva. Vasco 1-0 no Paraná. Douglas Silva é zagueiro e fez o gol do Vasco. O América de Natal, que vinha bem, perdeu em casa para o Santa Cruz 1-0. Gol do Léo Gamalho.
tirando do goleiro, arena de Copa do Mundo. O América Mineiro venceu o ABC por 1-0, gol do Andrei Giroto. Ceará 2, Boa 2. Magno Alves fez para o Ceará, esse jogo foi no PV. O Fernando Caranga e o Tomás, melhor dizendo, fizeram os gols da virada do Boa. Esse Fernando Caranga faz gol todo jogo. Faz. E o Gil, olha o Gil que era do Vila. Que beleza, hein? Esse Gil é aquele que era do Vila. Revelado aqui em 2008, ele bateu 2009. com efeito, a bola fez a curva. E tava acabando o jogo já, 39 do segundo tempo. O Atlético jogou na quinta rodada contra o Joinville aqui, 0-0. 0-0, né? Então, o Martelotti era o técnico. Foi o começo da queda do Martelotti à frente no comando técnico do Atlético. E na época o Joinville ele tinha 100% de aproveitamento no campeonato. Ele perdeu 100% de aproveitamento. Emerson Maria, o técnico. Emerson Maria, continua. O técnico. Jael. Fiz esse jogo lá para a Rádio Clube de Joinville. É mesmo, é verdade. Dá uma olhadinha aqui na classificação do Campeonato Brasileiro Série B, para a gente ver a posição dos nossos times. Ceará é líder, 28 pontos. O América Mineiro é segundo, 26. O Luverdense, terceiro, 24. E o Joinville é o quarto com 23 pontos. Olha o Atlético, é o sétimo com 22. Tá no bolo, tá na bolo. Briga. A diferença de pode entrar no G4 na próxima rodada. Pode. Ponto do G4. Pode sim. A outra parte... Tá muito equilibrado o campeonato, né? Se você for olhar. Por isso que se o Atlético der uma arrumadinha, que nem essa semana, pagaram um salário atrasado, ainda falta outro, acertaram os bichos. Se derem conta de manter um negócio assim, meio no limite, mas os caras sendo valorizados, o jogador sabendo, pô, os caras estão correndo atrás, vamos lá que no final das contas nós vamos receber o nosso, acho que o Atlético vai até o final com chances. Tem outra coisa, alô torcida do Atlético, alô torcedor rubro-negro, vamos ao Serra Dourada. Vamos ao Serra Dourada, torcedor do Atlético. O time tá com chance de brigar pela primeira divisão, ele precisa do seu apoio. Tem que dar pelo menos umas 4.000 pessoas. Tem que dar, o torcedor tem que apoiar. Não importa o preço do ingresso, ainda tem um monte de promoção. Você fez assim, parece que você tava dando uma cornetada. É como se cornetada, fosse né? Corneta. Uma cornetada. Precisa. O torcedor do Atlético precisa ir no estádio novamente. E caindo para a Série C, o Paraná, 13 pontos, que é o próximo adversário do Vila lá em Curitiba. Bragantino, 18, é o 18º com 13 pontos. A Portuguesa é a 19ª com 12 e o Vila é o 20º com 5 pontos apenas. Nós temos aí a próxima rodada da Série B também. Daqui a pouco a sequência de Atlético e Vila Nova. Terça-feira agora, Luverdense e Portuguesa, Joinville e Sampaio Correia. Sexta-feira, 7h30 no Serra Dourada. Joinville e Sampaio Correia. É jogão. É um confronto direto. E dois confrontos diretos. E Atlético e Ceará também, ué. Ó, que beleza, hein? Rodada boa. Icasa e América, Ponte Preta e Bragantino, ABC e Vasco, sábado 4h20. Santa Cruz e Náutico, clássico, lá em Recife. Paraná e Vila, 4h20 no Dorival de Brito. Boa e América Mineiro, às 9 da noite. Oeste e Avaí também às 9, no sábado, dia 9. Nós temos a sequência. Não, nós vamos pro bloco agora. Daqui a pouquinho, então, eu volto com a sequência. É o bloco ou não, Pi? Não é? Tem 5 minutos ainda? Então vamos aqui com os 5 próximos jogos do Atlético, para o torcedor se situar. Atlético e Ceará, sexta aqui. E aí na outra sexta, dia 15, é o último jogo da sequência de 5 em casa, que é o Paraná. Depois o Atlético pega outro time que está mal, o Bragantino, fora de casa. Depois pega o Sampaio Correia aqui, o horário ainda não está definido. Santa Cruz fora e Bragantino fora. Bragantino já foi, né? Esse último jogo tá errado. Bragantino e Atlético? Mas é lá. É lá em Bragança. Pois é, na última rodada? Você me perguntou... Do Joinville, aquela hora. Não. Volta lá. Volta a tabela. O que foi? Foi na tela. Porque o terceiro jogo que nós mostramos, né, com o Bragantino fora. Aí, terceiro jogo. Então o último também não pode ser contra o Bragantino fora. Sim, desculpe. Não temos aquele sexto jogo, não tem então. Vamos aqui com os 5 próximos jogos do Vila Nova. 5 jogos, né? Nós são 6. Eu embarquei no 6 aqui. Paraná e Vila fora, Oeste e Vila fora. O Vila pega o Vasco. O Vila é mandante, mas a notícia é que o Vila deve negociar esse jogo para fora. Depois o Vila pega o ABC
fora de casa e a Portuguesa aqui. Essa é a sequência do Atlético e do Vila Nova no Campeonato Brasileiro Série B. Vamos aqui com algumas mensagens. Daqui a pouquinho o sorteio da luva, hein? São 2 pares. Oferecimento do goleiro Kleber Alves do Vila Nova. Aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui. Amigos, boa noite. Já se pode afirmar que o Vila é Série C ano que vem? Assinado Nader. Pode sim. Vila é Série C. Caiu. Então tá bom. Porque o Vila vai ganhar uns joguinhos aí, o jogador vai receber mala branca. Então o Vila às vezes vai complicar a vida de alguém aí. Pode ser até desse Paraná mesmo. Pasqueto, boa noite. Gostaria de saber a opinião de vocês. Será que o Atlético é favorito contra o Ceará? Assisti o jogo do Ceará sábado e não vi muita superioridade assim. Sou atleticana, meu nome é Maria Leila Matques ou Marques. E aí? O Ceará não fez um bom jogo. Aquilo que o Ceará jogou na sua última partida, se não me engano, contra o Boa, empatou em 2-2. Foi o golaço do Gil. Isso, não é o que o Ceará vem apresentando dentro do campeonato. Não é aquilo que o Ceará tem jogado para ser o líder da competição. O Ceará joga mais do que aquilo. Mas eu considero jogando dentro do Serra Dourada e pela sequência o Atlético favorito. Boa noite a todos. Vocês falam que falta jogador e técnico no Vila. O jogador mais técnico distribuindo o jogo pegou mais na bola que todos no primeiro tempo contra o Atlético, que é o Arthur, e o técnico tirou e deixou o Radamés, que só fez caca no jogo. O André tá gostando do Radamés. Boa noite, Pasqueto. Vocês são os únicos jornalistas esportivos que não profetizam coisas ruins para o Goiás. Os demais só sabem criticar e não reconhecem que o Goiás é o único representante do estado há anos. Boa noite. Boa noite. Falando sobre a perda de 4 mandos de campo por causa do julgamento no STJD, quero manifestar minha preocupação com esses atos de explosão de bombas nos jogos do Goiás, pois com certeza não se trata de atos praticados por torcedores do Goiás, pois não houve nenhuma briga entre a galera. Não sei se alguém torce por outro time que está interessado simplesmente prejudicar o Goiás. Por favor, gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. Muito obrigado. Nonato. Quando o João Bosco fala, isso aí não é torcedor do Goiás, é porque o cara que é torcedor mesmo, ele não prejudica o próprio clube. Agora, eu não acredito que seja torcedor adversário que tenha ido para lá com uma bomba para fazer com que o Goiás perca mando de campo. Não é, também não chega tanto. Ali é gente com a camisa do Goiás mesmo, é gente organizada, que acha que tá fazendo bonito ao levar uma bomba pro estádio. Então na verdade, é gente que se diz mesmo torcedor do Goiás. Não é nada de torcedor infiltrado, não. Não existe nenhuma conspiração nesse sentido, não. É isso aí. No próximo bloco, a gente lê mais mensagens. Tem os resultados da divisão de acesso e a participação da galera pelo telefone. Coloque aí na tela, por favor, 3946-1992. 3946-1992. Daqui a pouquinho a gente volta. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Canta uma música internacional. Café, moinho fino. Nacional. Toda vez que eu tomava o café, moinho fino. Sertanejo, então. Toda vez que eu tomava o café, moinho fino. Por que você só canta música que tem café? Claro, tem uma coisa mais gostosa que café, moinho fino, quentinho na hora. Aceito. Café, moinho fino. A gente gosta mesmo de café forte. Quer aprender a língua mais falada no mundo? A PUC Idiomas oferece várias modalidades. Inglês para negócios, para viagens, inglês instrumental, para melhor idade e para crianças.
Aulas em horários e locais alternativos. Matrículas abertas. Inglês do jeito que você precisa é na PUC Idiomas. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. A galera pode ir ligando, hein? 3946-1992. Antes aqui, vamos com os resultados de hoje na divisão de acesso. Vamos dar uma olhadinha? Nós temos aqui, ó, Rio Verde 2 e Iporá 1, né? Santa Helena 3, Mineiro 0, Caldas Novas 1, América de Morrinho 0. O Itumbiara perdeu pro Novo Horizonte e Pameri. 1-0 em casa, André. E o Galo? O Galo não jogou, nem ele nem o Morrinhos. Não perdeu. Folgaram. Folgou, não perdeu. O gol do Novo Horizonte e Pameri foi do André Leonel. André Leonel. Eu tô abrindo aqui, eu vou atualizar, daqui a pouquinho eu venho com a classificação dos dois grupos do Campeonato Goiano, a divisão de acesso. Já temos ouvinte na linha, telespectador na linha, desculpe. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É o Beneval, tudo bem, Pasqueiro? Ô, Beneval. Beneval, você tá satisfeito com o L dos Anjos, Beneval? Deus me livre, bicho. Eu tô pagando língua, rapaz. E é verdade, eu me lembro de você da outra vez não ter gostado da vinda dele, falava que ele era Goiás e tudo mais, mas ele arrumou o time, ele é hein? Goiás. Oi? Ele não era, não, ele é Goiás. A verdade é o seguinte, ele voltou porque estava desempregado. Mas ele arrumou o time, né, Beneval? Não, eu nesse ponto eu tenho que reconhecer, mas é um técnico com prazo de validade, né? É, né? Tanto que só um minutinho, a última vez que ele saiu daqui, você viu que ele perdeu 6 partidas seguidas, né? Foi na Série A em 2012. Ué. Mas então, o prazo dele indo até o final da Série B tá ótimo pro Atlético, né? Assim, tudo bem, né? Agora, Beneval, um abraço pra você aí, viu? Tudo bem. Eu penso o seguinte, às vezes, a gente tem que torcer pra que ele tenha um prazo de validade, igual ele teve no Goiás, uma passagem que ele ficou 3 anos. Né? Isso é verdade. Né? Mas... Ficou 3 anos ganhando título todo ano. Uhum. Então, subindo pra Série B, pentacampeonato goiano, tri da Copa Centro-Oeste, assim por diante. Então, se o prazo de validade dele for uns 3 anos, aí tá bom. Não, é aquela história, eu tenho a minha opinião, eu não vou mudá-la, entendeu? Eu não gosto dele como treinador, você tá entendendo? Mas enquanto ele estiver indo bem, eu não torço pro Hélio dos Anjos, eu torço pro Atlético. Sexta-feira você vai no Serra, né, Beneval? Mas faz faltar a bola, né? Você entendeu? A bola não rola sem o Beneval no Serra Dourada. Pasqueto, eu quero fazer uma pergunta pra você, é o seguinte, a respeito desse problema aí do Goiás perder um monte de jogo por causa de uma bomba estourada no estádio. Certo. Você esteve no Serra Dourada na sexta-feira? Estouraram uma lá, né? Ou jogaram uma lá. Será que vai acontecer a mesma coisa? Não, e aí já tem a solução pro caso. Foi a polícia que disparou. Que isso? Então a alegação é de que quando a polícia faz, não tem problema. Quando o torcedor do Vila começou a partir para cima do torcedor do Atlético lá, eles dispararam, o pessoal do choque, uma bomba de efeito moral lá. Mas aí não foi relatado nada. A primeira informação é que não tem problema, viu, Beneval? Não, porque essa bomba estourou lá na geral. Então, ela veio de baixo. Foi o pessoal do choque. Você tá entendendo? Eu estava que fica lá no gramado. Então tá certo. Beneval, valeu, muito obrigado pela participação, viu? Tá, obrigado. Boa noite pra vocês aí. Beneval das antigas. Aqui, ó, pra atualizar, enquanto o outro telespectador não liga, no grupo A da divisão de acesso, o Rio Verde é líder com 6 pontos, o Santa Helena é segundo com 3, o Iporá é terceiro com 3. Os 3 times têm 2 jogos. Com um jogo e nenhum ponto, Goiânia e Mineiros. No grupo B, o Caldas Novas é líder com 6. Em segundo, o Itumbiara, que tem 3. Em terceiro, o Novo Horizonte, que tem 3. Os 3 times têm 2 jogos. E aí, com nenhum ponto, o Morrinhos e o América, os 2 times jogaram apenas uma vez. Tem gente na linha, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Ediércio. Ediércio, você torce pra quem? Tigrão. E aí, Ediércio, tem solução ou não? Não. Não, né? Pode enterrar. Você acha que a diretoria do Vila tá certa em negociar o jogo contra o Vasco, que seria aqui em Goiânia, pra fora pra arrumar um dinheiro? Não, tem que ser aqui no Serra, pra gente ir. Tem que ser aqui mesmo? Ficar jogando é aqui dentro. Se tiver de apanhar, tem que apanhar junto com a torcida. Aí o Edier, ó. Sofrer junto com vocês, né, Edier? Com certeza.
Tem nada que tá mandando o jogo do Vila lá pro final do mundo. Tem que sofrer junto com a torcida. Se tiver ser de rebaixar, tem que ser rebaixado junto com a torcida do Tigrão. Você consegue arrumar um culpado, Ediero, ou não? Como? Você acha que tem um culpado, um só culpado que levou o Vila a esse problemão todo? Tem muitos culpados. Diretoria do Vila, de muitos anos, é culpada por tudo que está acontecendo com o Tigrão. Então tá legal, Ediero. Deixa eu fazer uma pergunta aí pro Isaac, pode? Pode. Sexta-feira eu ouvindo o jogo do Vila mais o Atlético, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, teve um comentarista da 630, que por sinal enjoado até a morte, o tal de Nivaldo Carvalho, e ele pediu um espaço para falar do autódromo de Goiânia. Você esteve lá, não teve? Estive. Ele falou que não estão dando condição para a imprensa trabalhar direito. Isso você viu lá hoje ou não? Rapaz, eu fui bem tratado demais da conta lá. Eu não sei qual é a situação do que o Nivaldo encontrou lá, mas eu pelo que eu vi, e pelo que eu vi os companheiros sendo atendidos, tinha um assessor de imprensa lá, o tal de Eduardo, ele faltava carregar água no jacá. Jacá é aquela peneira, né? Faltava carregar água no jacá pra gente, muito bem atendido, muito bem organizado. Eu particularmente, não tenho nada o que reclamar. E olha que eu já cobri outros grandes eventos, inclusive no autódromo. Então a condição de trabalho foi fantástica. Uma sala de imprensa tinha água, fruta, suco, café, internet rápida, bancada, lugar para você sentar, tomada para você colocar o celular. O cara vem, te entrega uma credencial, aí eu falo, eu queria fazer entrevista no camarote, ok, toma esse selo aqui, eu podia entrar em qualquer lugar do autódromo, então foi tudo perfeito. Pois é, que ele desceu o porrete falando que não dá, a direção do autódromo não ofereceu condições para o povo da imprensa trabalhar, ele falou, foi muita abobrinha sexta-feira. Então tá legal, Edi, brigadão, viu? Tá bom. Valeu. Boa noite, Pasqueto, você é fera, sou o Gilson, de Senador Canedo, abraços. Valeu, Gilson. Aqui, ó, mais mensagens, daqui a pouco outro telespectador. Boa noite, Pasqueto, o Atlético pode ser considerado favorito contra o Ceará? Pode, Jean? Pra mim é. Um abraço pro Deverson, torcedor do Vila, que saiu do jogo revoltado na sexta. Aqui é o Pedro, do setor central. Eu sei, Pedro, sempre participando com a gente aqui, textos educados, entendeu? Tem gente mal educada aqui que manda texto xingando, eu não leio não. Sempre tem um tal do bobão, né? Tem. Sempre tem. O povo tá falando que eu tô nervoso hoje, pior que eu não tô. Quero a luva, Diego Rafael, tá concorrendo, Diegão, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Maurício. Maurício, você torce pra quem? O Atlético. Atlético, satisfeito com o Hélio dos Anjos, Maurício? Bom, rapaz, tá bom demais. Né? Você acha que o time não, sobe? Eu já participei aí, eu falei pra vocês que o problema do time do Atlético é pagar o jogador direitinho. Eu já participei aí, eu já falei sobre isso, entendeu? Deu dinheirinho pra eles lá, moço, todo mundo trabalha satisfeito. Aí o Hélio dos Anjos é muito competente também, sabe? Certo. E como ele veio agora, assim, da forma que ele veio, precisando de trabalhar, sabe, voltar ao normal, a carreira, né? O cara vem com mais compromissado também, menos enjoado. Tem tudo isso. Ô, Pasqueto. Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquela hora que você respondeu porque é sujeito, isso tá certinho, tá? Ah, tá bom. Deixa pra lá. Deixa pra lá, Maurício. Não tem que estar dando palpite aí não, tá? Tá legal. Deixa pra lá. Um abraço. E o que o Maurício falou é desse jeito mesmo. É o básico, né? Dá condição. Dá condição para os jogadores, que o time ele é bom, tem bons jogadores. Então você não pode deixar atrasar os vencimentos dos caras, não. Senão o negócio desanda mesmo. Pedir pro pessoal do Twitter, se ligar um torcedor do Goiás, coloque por favor as imagens do Goiás. Atlético ou Vila, coloque as imagens do jogo de sexta-feira, por favor, pra gente floreando o programa, né, André? Eu coloquei no espelho aqui e peço pra galera ao vivo. Pasqueto, mande um abraço pra minha esposa Edna. Estamos na audiência, assinado Antônio. Edna, tudo de bom pra você e pro seu esposo, o Antônio.
O Atlético está bem, vai subir. Um abraço a Delton. Pitt, novidade. O Atlético é sim o preferido pro G4, mais do que o Vila. Aí, ó. E outra mensagem aqui. Meu pai e eu somos de Senador Canedo. Fala do Vila Nova, Sara. Estamos falando, Sara. Estamos falando do Vila Nova, do Atlético, do Goiás, de todo mundo. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Meu nome é Denis Caetano Pasqueto. Denis... Estou ligando mesmo para estar parabenizando pelo programa. É um programa que vem crescendo junto com a Crônica Esportiva de Goiás. Está parabenizando vocês pelo excelente trabalho prestado para nós goianos aqui e também no Brasil inteiro que assiste vocês. Parabéns a vocês, aos comentaristas. Vem de grande valia para ajudar a gente nesses comentários dos nossos times goianos. Valeu, Denis. Você mora em que bairro? Eu moro na cidade de Jardim e queria participar também do sorteio das luvas aí do nosso goleiro Kleber. Tá participando. Você é Vila? Eu sou Dragão. Você é Dragão? Isso. Satisfeito? Acho que o Atlético vai subir? Falando a respeito do Atlético, o Atlético hoje, se a diretoria manter o que está sendo feito, o Atlético tem grande chance de sim subir para a elite do futebol brasileiro, viu, parceiro? Aí, a opinião do Denis. Você concorda com ele, Jean? Concordo. O time tá na briga. Nós vimos ali na próxima rodada pode entrar no G4. O time tá bem montado, dá tranquilidade. O Hélio sabe muito bem manter o foco da sua equipe. E o Atlético tem tudo para subir, voltar à primeira divisão, sim. Ô, Denis, muito obrigado pela participação e obrigado pelos elogios, viu? Certo, e são elogios verdadeiros, viu, Pasqueto? Pô, eu sei disso. Tá 100%. Valeu, muito obrigado. Reconhecimento é bom, demais da conta. Boa noite. Por que o Marcão não vem mais pro Vila Nova? Abraços, Murilo Camargo. O Marcão, ele acertou ele com o Rony, mas não comunicou o empresário, outros clubes e tudo mais, e parece que tá indo pro Figueirense. É o quinto toco do Marcão no Vila Nova. E contratar o Marcão nessa atual conjuntura do Vila no campeonato seria irresponsabilidade. Também estou pagando língua com relação ao Hélio dos Anjos. Abraço a todos, quero participar do sorteio. Luiz Tomazetti. Tá participando, Luiz? Mais um telespectador, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Renato Silva, setor sudoeste. Renato, você torce pra quem? Goiás. Mete os gols do Goiás aí. Não é gol do Goiás, é do Fluminense, né? O quê? Mas vamos lá, bota aí porque temos que florear, né, Renato? Você gostou do Goiás hoje? Foi muito mal? Não, o Goiás jogou bem, bicho. Eu assisti canal fechado, sabe? Certo. Mas foi bom, é porque deu azar, né, bicho? Não, foram dois erros individuais no começo do jogo que culminaram com a derrota, né? Exatamente, mas o time não é ruim não, cara. Entendeu? Você acha que vai longe? Eu acho que vai, bicho. Ao menos em oitavo, pra sétimo, pra sexto, vai chegar. Você não tem medo de rebaixamento esse ano? Sem preocupação, parceiro. Sem preocupação? Sem preocupação não, parceiro. Goiás ganha do Bahia? Eu acho que ganha. Bahia tá mal, né? Zona do rebaixamento. Não, o time do Goiás é muito bem armado, você pode reparar. Perdeu foi azar, bicho. Entendeu? Então tá legal. Ei, deixa eu falar aqui, só uma pergunta pro André Isaac. Fala, meu amigo. Quem que soltou a bomba no jogo do Sport do Goiás? Foi o torcedor ou foi a polícia? Torcedor. Pois é, esses animais vai pra soltar bomba, prejudica o time, 4 jogos fora, só jogo bom que vai ter, aí não tem jeito de nós assistir porque vai ser fora, né? Nossa, lamentável demais, né? Pro torcedor de bem, pro torcedor que gosta de ir pro estádio, comer aquela batatinha, uma pipoca, tomar uma cerveja, assistir o jogo é tão gostoso. Rapaz, cara, tem uma barraca lá de uma coxa, uma sobrecoxa frita. Não, tem o melhor lá, o disco, né? E o sanduíche grego. Tem um disco lá. Eu gosto mesmo da cervejinha, viu, Ana? Ah, se fosse só você, a gente dava um jeito. Ô, parceiro. Sim. Ô, Jean, eu quero participar dessa luva aí, mas se a luva for vermelha, eu quero pintar ela de verde. Não, mas tem azul também, pô. Aqui, ó. Não, tem azul tudo azul. Bem, mas vermelho de jeito. Tem azul com preto. Aqui, ó. Tem azul com preto e tem a rubro-negra, né? Eu quero do lado direito, sua mão direita. Essa. Você quer essa aqui? Isso. Tá bom, tá participando. Valeu? Obrigado, você, gente. Um abraço. Falou, tudo de bom. Tudo de bom. Aqui, ó, mais uma mensagem. Nós temos que sortear a luva, hein, André?
Boa noite. Jean, mesmo sem o Marcos Vinícius e o Jonas, será que o Foguinho e o Caramelo darão conta do recado? Bicho, o Caramelo tá no Atlético até hoje. Tá treinando. Mas será que entra? Olha, o Hélio recupera esse tipo de jogador. O Hélio consegue trabalhar no psicológico do atleta. O Caramelo tem uma técnica apurada, Wendel. Um jogador que tem uma técnica refinada. O que falta é vontade, disposição, foco no trabalho. E o Hélio consegue incutir isso no jogador. Se não, a solução é o Bambu, né? O Bambu que jogava naquele setor. Faltam 3 minutos para terminar o programa. Vamos aqui sortear as luvas. Daqui a pouquinho, no encerramento, a gente vai com as imagens especiais lá da Stock Car, feitas pelo Pacal. Não vamos elencar com a galera, não. Vamos aqui com o sorteio das luvas. Nós vamos sortear um par de luvas pro pessoal do Facebook e um par de luvas pro pessoal do WhatsApp. Quem chegar primeiro, escolhe o par, para ser um negócio justo. Pode ser, André? Pode ser. É verdade, Jean? Claro. Quem chegar primeiro, escolhe o par. Vamos sortear primeiro pro pessoal do WhatsApp que participou. São muitas ligações. Nós temos aqui 643 nomes, 643 participações. André, fale um número, por favor. 619. 619? Tá aqui, tudo digitadinho. É o JP. O JP, apenas isso. Final do telefone 6001. JP, final do telefone 6001. Ganhou um par de luvas. Se chegar aqui, JP, tiver os 2 pares, você escolhe qual a cor que você quiser e nós vamos entrar em contato com você pelo próprio WhatsApp essa semana para comunicá-lo que você ganhou um par de luvas. Vamos lá agora para a galera do Facebook. Do Facebook. Fala o número aí, Jean. Número 1. Número 1? Número 1? É o cara que começou apaixonado pelo Tigrão, viu aqui? É o Guilherme de Freitas. Não conheço não, viu? Guilherme de Freitas. Guilherme de Freitas ganhou também. Curtiu lá no Facebook. O André entra em contato amanhã, né, André? Isso. Com o Guilherme de Freitas pelo Facebook. JP pelo WhatsApp. Guilherme de Freitas pelo Facebook. Os dois ganharam as luvas. João Paulo? Ô José Pedro, né? Gervásio Paulino. Ô João Palácios, um negócio assim. Os dois que ganharam as luvas. Vamos embora? Foi muito bom. Valeu, galera. Imagens na tela. Senão o homem vai morrer. Fique com as imagens especiais da corrida hoje do Stock Car. Valeu.